A própria arquitetura da ONU é uma arquitetura que não funciona. Eu trabalhei lá. É um grande clube do charuto. Todo mundo já entendeu que o fracasso é real. E se eu te falar que a razão da gasolina estar cara, contas do mercado altas e menos dinheiro na carteira, muitas vezes está relacionado à guerra? Sim, as guerras podem mexer com o cenário global, mudando as nossas vidas. Mas e se tivéssemos uma organização para prevenir todas as guerras? Bem-vindo ao canal 7 Mais. Vem com a gente nesse vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre as Organizações das Nações Unidas, a ONU, e como ela influencia no mundo moderno. Desde o seu surgimento após a Segunda Guerra Mundial, a ONU tem sido a força que tenta prevenir as guerras e promover a paz global. Mas será que ainda é eficiente? Confrontada com críticas sobre sua relevância e sua estrutura de poder concentrado, muitos acham que o sistema está ultrapassado e deveria se adequar à modernidade. Se você, como muitos, não entende o que realmente é a ONU e o que ela impacta em nossas vidas, você está no vídeo certo. Então vem que eu te conto. Não tem como não começar esse documentário por um assunto que não seja guerra. Desde os primórdios, a história humana é entrelaçada com a narrativa de guerra. Desde tribos antigas até os conflitos contemporâneos, a sombra da batalha paira sobre nossa trajetória. O instinto guerreiro mudou civilizações, forjou impérios e redefiniu fronteiras. Atualmente, guerras persistem e se manifestam em novas formas e dimensões, mas o anseio pela paz, como sempre, permanece. Em meio a conflitos, a ONU surge como uma tentativa coletiva de conter essa inevitável autodestruição. Criada após a Segunda Guerra Mundial, sua missão era clara: promover a paz e a cooperação internacional. Entretanto, enquanto a humanidade se esforça para transcender sua história bélica, a eficácia da ONU é questionada. Será que esta organização global pode verdadeiramente unir nações e deter a máquina de guerra? Aliás, em algum momento o mundo acreditou que ela fosse solucionar os nossos problemas? Em 24 de outubro de 1945, a ONU emergiu das cinzas da Segunda Guerra Mundial, com uma missão clara: promover a paz e cooperação internacional. Seu nascimento foi uma resposta às atrocidades da guerra, marcando uma era de reconstrução global e diálogo diplomático. Líderes de nações devastadas perceberam a necessidade de uma entidade que deveria tentar evitar conflitos futuros e fornecer uma plataforma para resolver disputas pacificamente. Assim, a ONU foi concebida, baseando-se no princípio da soberania nacional, mas com a flexibilidade de intervir em crises para preservar a paz. No entanto, uma questão fica no ar. No modelo atual, com seus 5 membros permanentes no Conselho de Segurança, ela funciona? Esse dilema nos leva a questionar se é justo deixar nas mãos de alguns o destino e as decisões que podem afetar a todos nós. Mas o que isso afeta em nossa vida? Nesse vídeo, iremos entender os desafios e implicações dessa estrutura, questionando se é hora de reavaliar quem detém o poder nas mãos da paz global. Um dos aspectos mais controversos da ONU é o poder de veto de somente 5 membros permanentes do Conselho de Segurança. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido têm o poder exclusivo de vetar qualquer resolução, o que pode levar a impasses significativos em situações de crise global. Como em um recente episódio que aconteceu no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil apresentou uma resolução sobre a guerra entre Israel e Hamas, e apesar de ter recebido 12 votos a favor, a resolução foi vetada pelos Estados Unidos, o único país a votar contra.
Isso destaca o problema da dependência dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que tem o poder do veto. Esse cenário ilustra claramente como os esforços de nações podem ser frustrados por um único membro permanente. Mas o problema não para por aí. A burocracia dentro da ONU, com seus procedimentos complexos e demorados, muitas vezes atrasa respostas a crises urgentes. Esse processo burocrático pode prejudicar a tomada de decisão rápida e eficaz, vital em situações de emergência humanitária ou conflitos. Então, há uma maneira de reformar esse sistema? E mais, qual a razão de intermináveis guerras? O lucro, como todos sabem, é o motor das guerras. Um exemplo recente é o conflito entre Ucrânia e Rússia. Sem arriscar suas próprias tropas, os Estados Unidos registraram ganhos recordes no setor de defesa, com exportações de armamento saltando 49%, ultrapassando 200 bilhões de dólares. A guerra não só inflacionou o orçamento militar de Kiev, mas também impulsionou o gasto militar global. E enquanto seu país está em guerra, todos só pensariam em defender sua família e sua pátria, certo? Errado. Em épocas de guerras é onde mais se vê casos de corrupção, como em notícias recentes que apontam para casos de corrupção no governo ucraniano. E isso gera uma dúvida. Seriam muitas vezes o lucro e a corrupção que influenciam a duração e o desenrolar de conflitos? Vamos de volta a 2005, com o caso Petróleo por Alimentos, um grande escândalo de corrupção. Esse esquema visava permitir ao Iraque vender petróleo em troca de comida e medicamentos. Ocorreram desvios de fundos e corrupção, envolvendo funcionários da ONU e governos internacionais, evidenciando falhas na supervisão e integridade da organização. E mais recentemente, esse ano, outra grande controvérsia da ONU, que foi a nomeação do embaixador do Irã para presidir uma reunião do Conselho de Direitos Humanos. Isso vai totalmente ao contrário do que o Conselho deveria ser, pois o Irã recebe críticas a todo momento sobre as práticas de direitos humanos no país. Essa decisão gerou ampla condenação, levantando questões sobre a adesão da ONU aos seus próprios princípios e valores. Mas apesar desses desafios, você ainda acha que a ONU continua a ser uma entidade vital no cenário mundial? Programas como a Unicef, dedicado à proteção das crianças, a Organização Mundial da Saúde, focada na saúde pública global, e o Programa Alimentar Mundial, que combate a fome, são exemplos de como, mesmo com seus problemas, a ONU desempenha um papel em ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo. Programas da ONU, como a Unicef e a OMS, indiscutivelmente impactam positivamente a sociedade. A Unicef é dedicada à proteção e educação infantil e tem sido fundamental em garantir direitos básicos para crianças em zonas de conflito e pobreza. Seus esforços em campanhas de vacinação têm salvado milhões de vidas na África e no Oriente Médio. A Organização Mundial da Saúde, por outro lado, desempenhou um papel crucial durante a pandemia em 2019, fornecendo orientações, coordenando pesquisas globais e facilitando o acesso a recursos médicos essenciais. Seu trabalho ajudou a moldar as políticas de saúde em todo o mundo, salvando inúmeras vidas. Além disso, a ONU também desempenha um papel vital em situações de desastres naturais, como por exemplo no Haiti e Honduras, que após terremotos devastadores, as tropas da ONU foram fundamentais na coordenação da ajuda humanitária e reconstrução dos locais. Histórias foram mudadas e vidas de pessoas transformadas por esses programas, que nos deixa em dúvida. Afinal, nós precisamos ou não da ONU no futuro?
O século mudou e agora estamos com novos problemas e novas crises. Mesmo o mundo tendo ciclos e eles sempre se assimilarem, enfrentamos um mundo de mudanças e cada vez mais rápidas. E essa instituição global, criada para promover a paz e a segurança, tem sido frequentemente criticada por sua eficiência e relevância. Mas o que aconteceria se a ONU não existisse? É muito difícil de saber, mas podemos assumir que sem a sua presença, crises humanitárias, conflitos e questões globais poderiam ter tomado rumos ainda mais desastrosos. A eficácia da ONU é muitas vezes ofuscada pelas burocracias impostas pelo poder do Conselho de Segurança, especialmente o poder do veto de 5 membros permanentes. Essa realidade levanta uma questão: se essa estrutura fosse reformada, permitindo uma representação maior e decisões mais democráticas, poderia assim a ONU se tornar uma força mais efetiva e justa para o mundo? Isso eu deixo para você responder nos comentários. Qual seria seu plano de mudança? Estou curioso para saber. Ao final desse vídeo, fica claro que a ONU, apesar de suas limitações e críticas, permanece uma força indispensável no cenário global. Seus programas, como a Unicef e a OMS, têm impactos profundos e positivos. E suas missões de paz em desastres naturais são cruciais. Embora os desafios estruturais e a necessidade de reformas sejam evidentes, a ONU continua a ser um símbolo de esperança e cooperação internacional. O futuro dessa instituição depende de sua capacidade de se adaptar e evoluir e se manter relevante e eficaz em um mundo em constante transformação. No fim, a jornada da ONU reflete a nossa própria, uma busca contínua pela paz, justiça e um mundo melhor para todos. Obrigado por assistir a mais um vídeo em nosso canal. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para mais vídeos como esse. Entretenimento, curiosidade e informação aqui no canal 7+.